E aí, nação, beleza? Começando mais um Timão TV. Antes de mais nada, salve, salve pra toda a nação corintiana aí, beleza? Nação, hoje trago pra vocês aí umas notícias filezeira do boi mesmo. Aquela que vai fazer você pensar um pouco e dar sua opinião, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever aí rapidinho e ativa o sininho, porque é importante também. E não se esqueça de deixar aquele like maroto aí, dar aquela força filé do boi, beleza? Vamos que vamos, e tá daquele jeito. É de conhecimento público que o técnico Thiago Nunes não vive bom ambiente dentro do Corinthians. Apesar de alguns jogadores do atual elenco saírem em defesa do comandante, nas últimas semanas, existe uma parcela de jogadores insatisfeito com algumas regras exageradas de Nunes. Por esse motivo, os rumores sobre possíveis substitutos de Thiago Nunes cresceu com bastante intensidade nos últimos dias na imprensa esportiva. Mano Menezes foi o primeiro especulado, mas o segundo nome levantado pela imprensa vai agitar a fiel, Luiz Felipe Scolari, ídolo do Palmeiras. A informação é do comentarista Edilson, ex-atacante do Corinthians, em participação no programa Terceiro Tempo da TV Band. O Capetinha classificação a notícia como bomba e provou a possível chegada de Felipão ao clube paulista. E ele disse: o próximo treinador do Corinthians seria uma bomba, uma novidade, chama-se Luiz Felipe Scolari. Todo mundo falando que ele é idêntico com o Palmeiras e a gente vê que não tem nada a ver, ele é profissional, iniciou Edilson. Na sequência, segundo Edilson, a diretoria realizou pesquisa interna entre jogadores e o nome de Felipe ganhou de Mano Menezes. E ele reforçou: fizeram uma pesquisa entre jogadores e eles preferem o Felipão do que o Mano. Botaram os dois nomes no vestiário e o do Felipão ganhou. Para o nosso futebol seria ótimo, concluiu o ex-atleta. O apresentador Milton Neves mostrou empolgação com a notícia e concordou com Edilson e disse: seria ótimo para a imprensa esportiva, para o próprio Felipão, opinou o jornalista. Felipão tem 71 anos e no momento se encontra sem clube. O último trabalho do treinador, pentacampeão do mundo, com o Brasil, aconteceu no Palmeiras entre 2018 e 2019. Clube pelo qual fez história, conquistando a Libertadores de 1999. Bom, nação, deixe nos comentários aí, será que realmente a nação aceitaria de boa o Felipão ou acha que é só conversa furada? O meia Pedrinho foi negociado com o Benfica de Portugal e deveria se apresentar ao clube português no meio do ano. Acontece que as coisas podem mudar por conta da pandemia. A diretoria do clube europeu cogita deixá-lo no timão até o término da temporada europeia. Thiago Pinto, diretor de futebol do Benfica, explicou a situação de Pedrinho e deixou aberto a possibilidade para o atleta seguir no Corinthians. E ele disse: se as épocas colidirem, temos de dar benefício ao clube anterior, para lá das questões legais. Há uma questão ética, declarou em entrevista. E ele reforçou: acreditamos muito no Pedrinho, queremos muito que ele esteja conosco mais na época de 2020 a 2021. A época de 2019 a 2020 será concluída com que já fazem parte do plantel e que nos ajudaram a conquistar 2 títulos, completou o dirigente. Pedrinho foi vendido ao Benfica por 20 milhões de euros. O Timão detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Bom, nação, deixe nos comentários aí. Você acha que realmente o Pedrinho tem necessidade de participar do elenco atual? Ou é melhor já deixar o elenco sem o Pedrinho para ir se adaptando? Deixe nos comentários aí. De volta ao Corinthians para ser coordenador da base, o ex-técnico alvinegro Osmar Loss tem uma missão importante a partir de agora no clube paulista: garimpar garotos que joguem na base do improviso, na essência do futebol brasileiro. A partir de agora, portanto, do sub-10 ao sub-23, os treinadores serão orientados a buscar 3 novos pilares recomendados pelo clube para a base. Osmar Loss explicou quais são eles. E ele diz: o clube já vinha construindo um caderno de diretrizes de que tipo de jogador quer formar. São 3 aspectos: a cultura do clube, os modelos desde a fundação ao perfil, a cultura do futebol brasileiro, resgatar o futebol de rua, o improviso
e a demanda do futebol moderno, disse Loss à Gazeta Esportiva. E ele reforçou: esses são os 3 pilares que norteiam esse caderno do clube: jogo de velocidade e compactação maior. A gente concluiu esse caderno de orientação metodológica e estava começando a implantar, comentou Loss. Resumindo, o Corinthians quer que cada treinador das categorias sub-10 a sub-23 estejam livres para armar suas respectivas equipes com táticas que consideram mais efetivas. Antes, assim como no modelo europeu de clubes, todos os times de base jogavam da mesma maneira. E ele reforçou no final: efetivamente, a gente não tem um sistema tático pré-determinado. O que temos prezado e que se adequa ao profissional é ter o jogador formado com a prerrogativa que ele tenha esses 3 pilares: excelência técnica, física e tática. Não vamos restringir uma formação tática, explicou o coordenador de base. Bom, nação, deixe nos comentários aí o que você acha sobre esse novo projeto, até porque isso tem tudo a ver com a atual pandemia. O zagueiro Felipe é um dos casos mais bonitos de superação dentro do Corinthians nos últimos anos. Reserva esquecido de Tite, na época de ouro do Timão, no início da década passada, o defensor virou titular após muito esperar e surpreendeu a torcida, imprensa esportiva e o próprio ex-treinador alvinegro. 4 anos após deixar o Corinthians, Felipe segue fazendo história e surpreendendo. O jogador do Porto de Portugal, entre 2016 e 2019, o ex-timão chegou ao Atlético de Madrid, assumindo a titularidade absoluta e sendo o principal atleta da equipe na disputa da Champions League. As boas atuações renderam ao zagueiro o posto de melhor contratação da temporada em votação realizada pelo jornal espanhol Mundo Desportivo. Para quase 75% dos torcedores do Atlético de Madrid, Felipe é o melhor reforço da equipe na temporada, acima até do craque João Félix. Felipe, pelo Corinthians, marcou 8 gols em 116 jogos. Foram 4 títulos conquistados: o Mundial de 2012, o Paulista e Recopa de 2013 e o Brasileirão de 2015. O técnico Jorge Sampaoli chegou ao Atlético Mineiro modificando as coisas nos bastidores e vai dispensar alguns atletas que não estavam agradando a torcida. Um deles é um velho conhecido do futebol brasileiro e jogador do Corinthians na base, Ricardo Oliveira. Aos 39 anos, Ricardo chegou a ser um pedido de Sampaoli no Santos, mas as atuações irregulares no Atlético acabaram com a credibilidade do centroavante em terras mineiras. O treinador ainda dispensou de Santos, também centroavante, e agora concentra forças para encontrar um homem de referência que chegue para ser titular. De acordo com fontes, o Atlético Mineiro iniciou conversas com o Jô, atacante ex-Corinthians, que atualmente joga no futebol japonês. Ricardo Oliveira conquistou a Copa São Paulo pelo Corinthians em 1999 e vivia a expectativa de subir ao profissional. Acontece que um dirigente da época, de nome não revelado, o dispensou sem muitas explicações, afirmando que o atacante era jogador de nível para 3ª ou 4ª divisões. E ele disse: o primeiro clube em que eu procurei para fazer teste, peneira, mesmo com mais de 300 garotos, foi o Corinthians em 1997. A partir daí, fiquei 2 anos lá. E em 99, depois da Copa São Paulo, eu fui dispensado. Depois de 4 ou 5 meses, eu fui para a Portuguesa, relembrou Ricardo. E ele reforçou: o diretor da época virou para mim e falou: você não é jogador para Corinthians, sua qualidade não é para jogar no Corinthians, é de jogador de 3ª ou 4ª divisão. Bom, nação, o que vocês acham? Vocês acham que realmente Ricardo ainda tem futebol? Seria bom ele no Corinthians ou é melhor deixar ele na onde está, beleza? Deixe os comentários aí. Bom, nação, espero que vocês tenham gostado aí, beleza? E aí, nação, beleza? Terminando mais um Timão TV. Eu já agradeço a todos de coração por estarem acompanhando aí, beleza? Bom, como a gente pode ver aí, tá tudo paralisado, né? Isso acaba com que afetando também todas as pessoas que gostam de futebol. Até porque não tem nada melhor do que assistir aquele futebolzinho filé do boi, né, nação? Mas vamos aguardar aí, vamos que vamos, porque em breve, com certeza, vai estar voltando aí os jogos de futebol pra gente curtir aí e torcer pro Timão ter uma boa campanha, beleza? Aquele forte abraço, até a próxima e falou!